Muito boa noite. É com grande alegria que eu quero desejar a você uma semana abençoada na presença do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se continuar assim vai esfriar, você não acha? Já esfriou, né? Já era, a tendência é piorar. É hora da gente aí aquecer nosso coração também e ajudarmos aqueles que estão precisando, não apenas com palavras, mas com cobertores, com blusas. O amor aqui vai ter que se converter em agasalho, em buscarmos aí saber quem são os vizinhos, quem são aí as pessoas que estão na rua, que a gente pode ir e às vezes nem é muito longe que a gente tem que ir para poder auxiliar. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer, queridos? Se os filhos de Deus, chamados por Ele para minimizar as dores da humanidade, não fizerem, quem vai fazer? Eu falo isso porque é muito importante a gente não deixar para o outro, tá? Então, eu quero já começar a mensagem dessa noite aqui, chamando você, apelando ao seu coração, e esse apelo vale para mim também, para que a gente viva o cristianismo e que ele seja prático, que a gente leve o amor de Jesus. Nesta noite, eu quero convidar você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e a gente vai, nessa noite, estudar um pouquinho a respeito da igreja. Muita coisa poderia ser dita sobre igreja. Vocês sabem que nós estamos privados de estar na igreja física, né, no templo, mas dia 11 de julho está previsto o nosso retorno parcial, com um profundo lamento no coração. Preciso dizer que é apenas 30% da capacidade da igreja. Há uma forte recomendação para que pessoas acima de 60 anos não vão. Então a gente volta com um aperto no coração, mas é o começo da volta, o começo do retorno, né? E dentro de tudo isso, com tanta gente querendo ir para a igreja e que não vai poder ir para a igreja por fazer parte do grupo de risco, talvez existam pessoas que poderiam ir e que estão com medo de ir, e é totalmente legítimo isso. Às vezes você tem alguém em sua casa, você não é grupo de risco, mas a pessoa seja grupo de risco. Mas pode ser que a razão seja outra de você não querer ir. Algumas pessoas, dentro desse período, possivelmente não voltarão à igreja. Após passar esse período, é claro, né? Por quê? Porque simplesmente, com o passar dos dias, em casa, recebendo mensagens pela internet, percebendo que tem o alimento espiritual, que tem palavra de Deus, que pode fazer uma chamada de vídeo para alguém, enfim. Alguns podem estar se perguntando assim: para que precisa da igreja? Para que precisa reunião, né? Com o TV Novo Tempo, por exemplo, para que eu preciso ir para uma igreja, sendo que a igreja pode vir dentro da minha casa? Eu queria conversar com vocês um pouquinho. Não vai dar para falar sobre tudo, né? Dar uma profunda definição teológica aqui do que é a igreja, porque a gente tem pouco tempo. Mas eu quero principalmente apresentar para você a missão da igreja, o propósito da igreja, e por que é tão importante que você e eu, sim, façamos parte da igreja de Cristo, e quando não tiver nenhum impedimento, nós queiramos fazer parte dela e façamos parte dela, façamos parte do corpo de Cristo, como a Bíblia chama a igreja. Tá bem? Vamos abrir a Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 19, até o verso de número 22. Feche os olhos primeiro, vamos orar ao Senhor, pedir a direção de Deus para a mensagem desta noite. Grande Deus e Pai, agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de ter a sua palavra aberta, e quero pedir a direção do seu Santo e Bom Espírito para que o Senhor mostre para nós qual é o plano do Senhor e qual é o papel da igreja dentro do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 2, do verso 19 até o verso 22, a gente vai encontrar o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também
estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Texto espetacular a respeito de igreja. Perceba que o texto, ele diz que o nosso crescimento espiritual, no que diz respeito à igreja, ele se dá quando acontece uma unidade, quando existe unidade entre nós. Ele diz que nós somos edificados juntos. E é muito bonita a expressão que é usada, porque é usada a expressão família de Deus. E aqui é uma clara referência à igreja. Bom, apenas para a gente poder ter uma definição um pouco mais técnica do que é igreja. A palavra igreja é tradução do termo grego eklésia. Dentro do contexto do cristianismo, essa palavra ela era usada para se referir à congregação, a um ajuntamento ou assembleia, né? Eclésia era usada para poder se referir à comunidade daqueles que foram chamados por Deus para poder se separar do mundo, sair do mundo e serem o seu povo. Quando eu falo sair do mundo, é lógico que não é em sentido literal, porque não dá, mas é realmente de me separar do mundo, nas práticas, nos costumes, na maneira de pensar e me unir ao povo de Deus. Portanto, o sentido básico de igreja é um grupo de pessoas chamadas por Deus para abandonarem o mundo e segui-lo. Ou seja, um povo que está no mundo, mas que não pertence ao mundo, e sim a Deus. Essa é a ideia de igreja. Como um povo separado para Deus, ela é uma ideia muito bonita. E você vai ver que essa ideia ela percorre a Bíblia inteira. Apesar da entrada do pecado no mundo perfeito criado por Deus, a Bíblia mostra do começo até o fim o profundo interesse de Deus em separar para si um povo. Um povo para manter um relacionamento redentivo com Ele, que Ele demonstrasse fé, obediência, um povo que seria também uma fonte de bênçãos para todos os povos. Perceba que desde que Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, Deus tinha uma clara intenção de formar para si um povo, dizendo, olha, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, vai ser uma família só muito abençoada. E a gente sabe que a partir de Abraão, Isaac e Jacó, surge a nação de Israel. E a nação israelita, no entanto, como a gente pode ver no Antigo Testamento, teve altos e baixos, né? Teve momentos que foi muito fiel a Deus, o povo, mas também teve outros momentos de profunda apostasia, de decadência espiritual, até que por fim, quando Cristo é crucificado, quando Israel como nação rejeita o Messias, e depois com o apedrejamento de Estevão, finalmente os líderes de Israel, rompem definitivamente a aliança com Deus. Ali termina, no caso, a aliança que havia de Deus com Israel como nação, como povo de Deus no sentido de nação. Mas Deus, você vai perceber que em momento nenhum Deus abandonou seu propósito de separar para si um povo. Deus já tinha separado para si, mesmo quando Israel crucifica o Messias, mata Estevão. A gente sabe que Deus já tinha separado para si um remanescente. Remanescente é restante, um restinho de povo. Ou seja, um grupo que ainda lhe fosse fiel e obediente em meio daquelas pessoas que tinham se afastado de Deus. E Jesus escolheu primeiro 12 discípulos de dentro de Israel. Perceba como é importante isso. Então perceba uma sequência. Não há uma interrupção entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Há uma continuidade. E Deus ele tinha clara intenção ao chamar, Jesus ao chamar os 12 discípulos, ele tinha clara intenção de dar sequência ao seu propósito de ter para si um povo. E aí Jesus é crucificado, ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, dando as últimas informações para a formação da igreja primitiva. E é a partir de então que a gente vai enxergar a igreja no Novo Testamento, como lemos, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui a gente aprende uma lição preciosa, queridos, preciosa. Igreja é plano de Deus, e ponto. A igreja está, sim, dentro do plano de Deus no que se refere à redenção do pecador. Veja, nós nascemos separados de Deus, conectados ao mundo por causa do pecado, mas Deus, em seu infinito amor, Ele quer sim nos trazer para a sua igreja, nos separando do pecado, nos separando do mundo e nos unindo a Ele. E a igreja está dentro desse processo, no qual nos separamos do mundo para nos unirmos à família de Deus. Por que eu enfatizo isso?
Porque alguns dizem por aí que Jesus não deixou uma igreja. Isso não é verdade, queridos. Ele só não deixou uma igreja, como também deu uma missão muito especial para a sua igreja, chamar os pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente vai encontrar na palavra de Deus uma série de imagens, de metáforas para se referir à igreja de Cristo. A igreja é chamada de vinha de Deus, de exército, de nação, de noiva de Cristo, corpo de Cristo, povo de Deus. A igreja é chamada de templo de Deus, no sentido de que os crentes são habitação do Espírito Santo. Enfim, tem várias figuras que nos ensinam sobre igreja de Deus. Agora, algo que é importante a gente ter em mente é que nenhuma dessas figuras por si só, de forma isolada, vai abranger em sua totalidade o conceito de igreja. A gente precisa unir todas essas imagens para formar um quadro mais completo do que é a igreja, no sentido bíblico. A gente não vai ter tempo de detalhar aqui agora cada uma dessas figuras, mas eu escolhi uma delas para a nossa reflexão, por ser a que mais enfatiza a questão da unidade da igreja e a missão que a igreja tem para cumprir nesse mundo aqui. E a gente vai refletir um pouquinho sobre a igreja como corpo de Cristo, tá bom? Abre aí sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso de número 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Estou lendo aqui a tradução, Nova Versão Internacional. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz o seguinte: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você já se perguntou alguma vez por que Paulo chama a igreja de corpo de Cristo? A resposta é simples, porque Cristo, quando esteve nesse mundo aqui, ele fez muitas coisas. Cristo viveu uma vida de completa entrega. Como homem, ele se entregou a Deus, foi guiado pelo Espírito Santo. E quando Jesus partiu, ele deixou um povo para continuar a sua obra também pelo poder do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E esse povo é a sua igreja. Portanto, a igreja, como corpo de Cristo, deve fazer aquilo que Jesus faria se estivesse corporalmente ainda aqui na terra. O corpo de Cristo tinha vários membros, né? E cada membro do corpo de Cristo tinha um propósito enquanto ele esteve corporalmente nesse mundo. As mãos de Jesus. Como é que Jesus usava as suas mãos, queridos? As mãos de Jesus serviam para amenizar os sofrimentos daqueles que estavam sendo açoitados pelas dificuldades da vida. Se a igreja não fizer isso, a igreja não está agindo como o corpo de Cristo. E os pés de Cristo? Como é que Cristo usava os seus pés? Os pés de Jesus não se cansavam de ir para todo canto em que havia pecadores para lhes anunciar o evangelho da paz. Se a igreja ficar parada, concentrada apenas entre quatro paredes, deixar de sair para anunciar o evangelho, ela não é como o corpo de Cristo. Como é que Cristo fazia uso dos seus olhos? Ele usava porventura só para ficar enxergando o erro dos pecadores, para ficar apontando o dedo, para ficar condenando? Nunca, jamais. Jesus veio para resgatar aquele que estava perdido, por isso os olhos de Cristo eram cheios de esperança em relação ao futuro daqueles com quem ele entrava em contato. A intenção de Cristo nunca foi olhar os erros com o intuito de condenar, mas de redimir, de restaurar. Os olhos de Jesus conseguiam vislumbrar um pecador derrotado, transformado num novo homem por seu poder e graça. Qual que é o papel então da igreja como corpo de Cristo? A igreja, assim como Cristo o fez, deve se revestir para poder ir atrás daqueles que estão perdidos. Dar o seu melhor para a salvação do próximo, nunca achando que alguém não é digno da salvação. Se a igreja enxerga só as falhas dos outros com o intuito de condenar e não de salvar a igreja, não é como o corpo de Cristo. E a boca de Cristo? E a boca de Jesus? Ela era usada apenas para dizer palavras puras, verdadeiras, para a edificação de todos que as ouvissem. Se a igreja tem espalhado, promovido palavras maldosas, caluniadoras para destruir vidas e não para salvar, a igreja não é como o corpo de Cristo. A igreja deve proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quantas virtudes há em Cristo, não é verdade? Para a gente anunciar, para a gente viver. E os ouvidos de Jesus eram para ouvir o grito de socorro do próximo. Se a igreja tem tapado seus ouvidos para as necessidades do próximo, ela não é como o corpo de Cristo, queridos. E o coração de Jesus, como era, cheio de amor por todas as pessoas. Se a igreja não ama, a igreja não é como o corpo de Cristo. Por isso o próprio Jesus disse: nisto serão reconhecidos como os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros.
E os braços de Jesus? Sempre abertos para receber todos os cansados e sobrecarregados. Igreja que não recebe bem as pessoas que vêm até ela, não age como o corpo de Cristo, porque Jesus disse, aquele que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. Por isso, queridos, igreja, como corpo de Cristo, deve ser um lugar extremamente aconchegante, acolhedor, de maneira que as pessoas possam se sentir abraçadas pelo próprio Jesus ao entrarem na casa de Deus. Quando a gente olha o nosso papel como igreja, sob esta perspectiva, a gente pode perceber o grande privilégio que Deus nos concedeu, mas também a grande responsabilidade que temos. E se você até hoje está só dizendo assim, mas a igreja não é isso, a igreja não é isso, a igreja não é isso, o que você está fazendo para mudar essa situação? Quando você nota um problema, você é a melhor pessoa. Quando eu noto um problema, eu sou a melhor pessoa para poder ser agente de mudança. Sendo assim, ser cristão não é só ter um nome no quadro de membros da igreja, mas ser alguém realmente salvo por Cristo, transformado pela sua graça e que proclama a salvação através da própria vida. Uma coisa é verdade. Da mesma forma como o corpo de Cristo subiu ao céu, a igreja que age como o corpo de Cristo também subirá ao céu, queridos. Eu fico pensando aqui que cada cristão tem a sua maturidade pessoal. E quando existem vários cristãos maduros numa igreja, a igreja ela é madura coletivamente. Então a igreja precisa crescer, queridos. A gente precisa crescer em maturidade pessoal para crescermos na maturidade coletiva. A gente às vezes quer que a igreja tenha maturidade coletiva quando na verdade nem nós estamos buscando a maturidade cristã, pessoalmente falando. Eu gosto muito de pensar na igreja como um quartel-general, sabe? Como um campo de treinamento para combate. Igreja física é lugar onde a gente se reúne, sabe? Não tem soldado disperso no exército de Cristo, não. Não tem essa conversa de não vou, de não participo, de não preciso. Jesus nos chama para a gente ficar juntos, para lutarmos uns pelos outros, carregarmos os feridos, salvarmos os perdidos. E a gente faz isso melhor quando a gente se reúne para ser instruído na igreja. Na igreja, a gente recebe ali os conselhos da palavra de Deus, as exortações, as promessas de Deus. E aí a gente sai para poder anunciar ao mundo. Eu preciso dizer para você uma coisa com todo carinho, irmão, irmã, se você não voltar para a igreja, quando você puder, tá? Eu não estou falando aqui para quem não pode voltar agora, mas eu estou falando para quem talvez poderia, mas não quer voltar, ou quando puder não vai querer voltar. Se você não voltar, você corre o grande risco de escolher assistir em casa só o que lhe convém. E daqui a pouquinho nem assistir mais nada, né? Mas se você assistir só o que lhe convém, só o que lhe agrada, talvez você vai começar a ver pregadores que falem só de autoajuda, né? Na hora que começar a falar uma coisinha que te incomoda, você troca, você tira. Já na igreja você ouve tudo o que você precisa. Por fim, eu queria pensar com vocês um pouquinho aqui agora qual que é a importância de você e eu permanecermos na igreja. A gente precisa concordar que nem tudo é mar de rosas, né? A igreja de Deus tem defeitos. Por que a gente deve permanecer na igreja apesar de seus defeitos e fraquezas? A propósito, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você agora. Você está desiludido com a igreja? Desapontado? Chateado ou até escandalizado por causa de maus exemplos que você vê na igreja? Você já sofreu alguma decepção e foi incomodado, se sente cansado com a igreja? Sabe, é possível que algumas pessoas realmente não vão querer voltar para a igreja de tanta falha que tem visto na igreja, mas pare e pensa comigo uma coisa aqui. É verdade que existem maus exemplos na igreja, como Jesus mesmo disse que teria joio e trigo, não é? Mas será que você rejeitaria os 12 apóstolos de Jesus porque um deles se chamava Judas Iscariotes? Ou você colocaria no mesmo pacote todos os milhares de crentes que se converteram ali em Jerusalém logo após o momento do Pentecostes? Você chamaria todo mundo de infiel porque teve um Ananias e uma Safira? Você jogaria fora a igreja inteira por causa de maus exemplos? Será que você rejeitaria Paulo porque Demas era um traidor? Lógico que não. Se estivesse ali procurando diamantes, garimpando, né? Você jogaria fora os diamantes porque você achou um monte de pedra e só um diamante no meio do monte de pedra? Deixa eu dar um exemplo que eu gosto bastante aqui, é duro, né? Mas se você já teve bebezinho em casa ou tem um bebezinho em casa, quando você dá banho no bebezinho na banheira, a água fica suja, né? Aí quando você vai jogar a água fora, você joga a água fora apenas ou você jogaria o bebê junto? Sabe, queridos, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero expressar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: eu me recuso a rejeitar a igreja de Deus simplesmente porque de vez em quando surge um mau exemplo.
Recuse-se a afastar da igreja por causa de maus exemplos. Queridos, a gente precisa da igreja. Alguns dizem assim, eu vou ser cristão sem ir para a igreja. Grava essa frase. Você não é tão mal que não possa ingressar na igreja. E você também não é tão bom para permanecer afastado dela. Ninguém é tão mal que não possa entrar. E ninguém é tão bom que possa permanecer fora. Vou tentar ilustrar isso. Me responde aí. É possível atravessar o Oceano Atlântico com um barquinho a remo? São 7.000 quilômetros da África até Salvador, na Bahia ali. É possível atravessar num barquinho o Oceano Atlântico? O que você acha? É possível. Você deve ter ouvido, se não ouviu, pesquisa no Google aí, Amir Klink, um brasileiro, paulista, ficou famoso porque atravessou o Oceano Atlântico num barquinho. Pois é, então é possível. Mas responde para mim aqui, o que é mais fácil? Atravessar o Atlântico sozinho num barquinho ou em um transatlântico enorme, com várias pessoas a bordo e o principal com um piloto totalmente capaz de conduzir essa embarcação? O que é mais fácil? No que você prefere ir sozinho no barquinho ou no transatlântico? Ah, não, mas ali no transatlântico tem gente que eu não gosto, tem problema tal. Queridos, a função da igreja não é salvar você. Você é salvo pela graça, por Cristo Jesus. Mas a função da igreja é facilitar a sua caminhada cristã, facilitar a sua jornada rumo ao céu, desenvolver em você as virtudes de Cristo na convivência com os filhos de Deus. É claro que essa primeira convivência acontece dentro de casa, na família. Olha como o plano de Deus é lindo. Você nasceu numa família e aí você aprende a amar essa família. A convivência não é fácil, é difícil, mas você tem que aprender a perdoar, a conviver. Que lindo é o relacionamento familiar. É o primeiro lugar onde a gente começa a aprender sobre o amor de Deus e ter o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Só que a gente não vai para o céu só com a nossa família. A família de Deus é maior, então Deus chama você para a igreja. E aí lá na igreja você vai encontrar gente que vem de casas diferentes, costumes diferentes, e Deus diz para vocês, diz para nós nos chamarmos de irmãos. Irmãos, filhos de um mesmo Pai, tendo sim o mesmo sangue, sangue de Cristo que nos une. Isso é igreja. E aí, como é difícil, né? Também temos ali que perdoar, aprender a conviver, nos relacionar, trabalhar juntos. Família maior. Só que aí Cristo diz, não é só a igreja. O desejo dele não é salvar somente a sua igreja, mas ele quer que a gente vá buscar os perdidos pelo mundo, para que façam parte do seu rebanho, da sua família. Então veja, o plano de Deus é que se amplie o amor e a igreja está dentro desse processo. Uma outra figura conhecida que representa muito bem o que é a igreja é a Arca de Noé, né? Para que a arca foi construída? Diz aí. A arca foi construída como um refúgio para a tempestade que tinha lá fora, né? Para o dilúvio. Dentro da arca estavam aqueles que fizeram aliança com o Senhor. Dentro da arca tinha segurança, lá fora, perdição, tempestade. Assim é a igreja, queridos. Aqueles que não fizeram aliança com Deus estavam fora da arca. Mas eu imagino que dentro da arca nem tudo era tranquilo, nem tudo era mar de rosas. Eu tenho certeza que dentro da arca, com aquele monte de animais, o cheiro não estava muito bom não, né? Você tem gato em casa, você tem cachorro, é ruim quando eles sujam, né? Fazem sujeira. Você gosta de limpar? Não gosta. Agora imagina todos aqueles animais dentro da arca. Eu acho que as mulheres dentro da arca reclamavam porque não tinham onde estender a roupa, começaram a brigar por espaço. Os homens reclamavam porque não tinha uma bolinha para jogar um futebol, né? Veja, apesar de toda a dificuldade dentro da arca, ali, dentro da arca, havia vida e esperança. Fora da arca, morte e perdição. Mas um dia chegou o momento em que cessou a tempestade, as águas baixaram e Deus fez com que a arca pousasse num lugar seguro. Também vai chegar o momento em que a igreja pousará em um lugar seguro. Assim a igreja não vai ter mais problemas, discórdias, defeitos, melindres, mas você tem que ficar dentro, porque só quem estava dentro da arca foi salvo. Igreja facilita a caminhada. Gosto muito de um texto de uma escritora chamada Ellen White, no qual ela diz: devemos nos lembrar que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra que Cristo concede sua suprema consideração. Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a por seu Espírito Santo. Eu quero terminar lendo com você Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Texto importantíssimo, ainda mais no tempo do fim.
que é o tempo em que você e eu vivemos, diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja. Noutra tradução, não deixemos de congregar, não é? Mas aqui na Nova Versão Internacional está: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Queridos, não deixemos de nos reunirmos como igreja, de congregarmos, como algumas pessoas estão acostumadas a fazer. Mas é hora da gente fazer admoestações, ou seja, cuidarmos uns dos outros, mostrarmos o caminho uns para os outros, ainda mais porque o tempo se aproxima. Quanto mais o tempo se aproxima, você está vendo que se aproxima a volta de Jesus. Não é hora de parar de congregar. É hora de continuar congregando, e se você não congrega, é hora de você começar a congregar. Querido irmão, querida irmã, nunca deixe de congregar. Você precisa ir à igreja. Não porque você vai ser salvo por ir à igreja, mas você precisa ir à igreja porque você está salvo. Você precisa ir à igreja porque se você não for, como você vai querer que a sua família vá? Como você vai querer que aqueles que você ama estejam seguros, como na arca? Você precisa ir como exemplo para aqueles que você ama, ser o primeiro a puxar a fila. Repito, muita gente não vai poder ir agora, isso dói, mas muita gente que poderia não vai. Por isso meu apelo para você é para que você não se deixe desanimar por causa dos maus exemplos que existem na igreja. Seu alvo é o céu, então não o troque por causa de mágoas, desapontamentos. E ore por quem lhe desapontou, perdoe e peça a Deus restauração. Sabe, queridos, a gente precisa entender que o tempo se aproxima, o tempo da volta de Cristo, e não é hora da gente parar de congregar, é hora da gente começar e continuar congregando. E a minha oração por você nessa noite é para que você seja fortalecido no serviço de Cristo, que Ele derrame o seu poder sobre você e que você descubra quão maravilhoso é seguir Jesus e se comprometa com Ele até as suas últimas consequências. E fique em sua igreja, faça parte dela, façamos parte dela até que Cristo venha nos buscar. Vamos manter nossos olhos fixos no Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos ajuntar e quer nos levar juntos para o céu, queridos. Vamos nesse momento ouvir um louvor a Deus. Vamos neste momento saber que a nossa entrega tem que ser a Cristo e nos reunirmos à família de Deus. Estás a sofrer, vivendo sem paz, e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar, meio à escuridão. Tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Fazer tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Pai que está no céu, obrigado a Deus por revelar a nós o plano que o Senhor tem para a nossa vida, plano esse de salvação, plano esse, ó Deus, de que a gente faça parte de uma igreja para termos a nossa caminhada facilitada. Nós sabemos, ó Deus, que a convivência não é fácil entre nós, mas pedimos, por favor, ó Deus, que nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo, a entendermos o propósito que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, o propósito da igreja na nossa vida, e se não fazemos parte ainda, ajude-nos, ó Deus, a ingressarmos no corpo de Cristo, nos entregando sem reservas ao Senhor Jesus, e junto da família de Cristo, ó Deus, nós possamos levar o amor do Senhor a um mundo que sofre, e juntos, reunidos, ó Deus, como família de Deus, família do Senhor, nós possamos, ó Deus, aguardar e nos preparar para a sua volta, em nome de Jesus. Amém.